Olá, turminha do quarto ano! Estamos aqui hoje para mais um dia de aula e nossa aula de hoje será de História do Ceará. Então, hoje também é um dia especial porque é o dia do estudante, é o dia de vocês. Então, todos vocês estão de parabéns por serem estudantes maravilhosos, estudantes dedicados, estudantes responsáveis. Então, cresçam e continuem sendo esse estudante que vocês são, tá bom? Parabéns pelo dia de vocês e um beijo enorme no coração de cada um. Agora vamos fazer a nossa agenda. 11/8/2020. Disciplina História. O nosso conteúdo hoje é o Império ou Monarquia, o rei chegou ao Brasil e a Revolução de 1817, ou Insurreição Pernambucana. Atividade, página 106 e 109. Império ou Monarquia. O rei chegou no Brasil. Foi em 1808 quando Dom João VI e a corte portuguesa transferiu-se para o Brasil, fugindo da invasão portuguesa por Napoleão Bonaparte, que era o imperador da França. Então, nesse ano de 1808, Dom João VI e toda a corte portuguesa se mudaram para o Brasil, fugindo da invasão portuguesa que aconteceu por Napoleão Bonaparte, que era o imperador da França. As realizações de Dom João VI no Brasil, com a construção de escolas e universidades, a abertura de portos, o primeiro banco do país, que foi o Banco do Brasil, e até hoje ainda prevalece, né? O Banco do Brasil. Então, teatros, a Biblioteca Real, hoje é a Biblioteca Nacional, e o Jardim Botânico favoreceram o desejo de independência. Então, depois que Dom João VI chegou ao Brasil, houve essas construções, houve essas realizações. Então, houve essas mudanças aqui no Brasil, com a construção de escolas, de universidades, abertura de portos. E foi nessa época também que houve a abertura do primeiro banco do país, que foi o Banco do Brasil. Também teatros, bibliotecas, o Jardim Botânico, e que todas essas coisas favoreceram o desejo de independência. Então, observem a imagem. Essa imagem é a imagem da família real embarcando no Cais de Belém em 29 de novembro de 1807 para transmigrar para o Brasil. A Revolução de 1817 ou Insurreição Pernambucana. A Revolução de 1817, chamada de Revolução das Elites, iniciou-se em Pernambuco e tinha o objetivo de tornar o Brasil independente de Portugal. As elites das capitanias da região, que depois se chamou Nordeste, estavam insatisfeitas, pois a coroa portuguesa privilegiou apenas os interesses econômicos e políticos das elites que dominavam as capitanias do Sudeste, ou seja, as capitanias do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais. Além do que a economia do Nordeste estava em crise.
O açúcar sofria a concorrência de outros produtores e o algodão teve uma queda de preço devido também à concorrência como exterior. Então, essa revolução de 1817, que foi chamada de Revolução das Elites, ela começou em Pernambuco e ela tinha o objetivo de tornar o Brasil independente de Portugal. Ele queria separar o Brasil de Portugal para que o Brasil pudesse ser independente. Então, essas elites da região, essas capitanias da região, depois se chamou Nordeste, e elas ficaram insatisfeitas porque a coroa portuguesa privilegiou apenas os interesses das capitanias do Sudeste, que era o Rio de Janeiro, o São Paulo e Minas Gerais. E além do mais, no Nordeste, o açúcar também sofria com a concorrência de outros produtores e o algodão teve uma queda de preço devido também à concorrência com o exterior. Além disso, a seca entre 1815 e 1816 destruiu parte da agricultura e os altos impostos pagos pelas capitanias nordestinas para sustentar os luxos da coroa portuguesa no Rio de Janeiro agravaram a situação. Então, essa seca que aconteceu em 1815 e 1816 destruiu parte dessa agricultura, porque os altos impostos pagos pelas capitanias, eles sustentavam os luxos da coroa portuguesa. Então, isso agravou muito a situação. Diante desses fatores, Paraíba, Ceará e Pernambuco resolveram se revoltar e declararam-se independentes de Portugal e adotaram a República como forma de governo em 1817. Porém, foram derrotados em 75 dias. No Ceará, o movimento durou apenas 8 dias, ficando restrito ao Cariri, nas vilas de Crato e Jardim, sob a liderança de Bárbara de Alencar e seus filhos José Martiniano e Tristão Gonçalves. O movimento dos revoltosos no Ceará não conseguiu maiores apoios, inclusive Pereira Filgueiras, capitão-mor de muito prestígio na região, acabou liderando as tropas que derrotaram a Revolução das Elites. Bárbara de Alencar, seus filhos e outros envolvidos na revolta foram presos por 3 anos. Em 1821, foram anistiados pela coroa portuguesa, sendo ela, Bárbara de Alencar, a pioneira na participação de um movimento armado no Ceará. Então, a Bárbara de Alencar, ela participava desses movimentos que acabou na prisão dela e de seus filhos por 3 anos. Então, em 1821, foram anistiados pela coroa portuguesa, sendo que a Bárbara foi a pioneira na participação de um movimento armado no Ceará. O movimento foi sufocado, mas as suas causas não. Quer dizer, o movimento ele parou, mas as causas não. Então, o descontentamento da elite continuava, eles não ficaram satisfeitos. Observem a imagem. Então, essa imagem é de Bárbara de Alencar. E agora vamos praticar? Atividades, páginas 106 e 109. Pause o vídeo, tente resolver as questões. Depois pode dar o play no vídeo e vamos corrigir juntinhos. Então, agora vamos para a nossa correção.
da página 106. Primeira questão. O que a ilustração acima representa? Então, vocês vão colocar a resposta, a opinião de vocês, tá? Então, é uma resposta pessoal. Ela representa a família real portuguesa saindo do cais de Belém em 29 de novembro de 1807, tá? Então, coloquem a resposta pessoal de vocês. Segunda questão. Quem é a personagem em destaque na imagem? Dom João VI. Página 109. Primeira questão. O que motivou a sociedade colonial do Ceará a realizar a Revolução de 1817? Tornar o Brasil independente de Portugal. 2. A Revolução de 1817 tinha o objetivo de atender a toda a população? Explique. Não apenas aos interesses das elites, que se sentiam prejudicados. 3. Bárbara de Alencar até hoje é lembrada e homenageada como heroína por sua força e coragem. O item A. Qual o significado de heroína? Consulte o seu dicionário. Então, os dicionários, eles podem ter significados, palavras diferentes, tá? Então, mulher capaz de suportar exemplarmente uma sorte incomum. Por exemplo, infortúnios, sofrimentos, o que arrisca a vida pelo dever ou em benefício próprio. B. Você concorda com a afirmação de que Bárbara de Alencar foi uma heroína? Justifique a sua resposta. Então, o item B é uma resposta pessoal de vocês. Espero que vocês tenham feito a correção direitinho. Coloquem no livro a data de hoje e corrigido, tá bom, turminha? Meus amores, nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula e parabéns pelo Dia do Estudante.